Bem-vindo aqui na live. Bom, vamos falar sobre o que eu não consigo, né? Não consigo. Como a gente fala isso? A gente fala demais isso, né? Não consigo. Acho que eu não vou conseguir. Vocês sabem que eu fiz uma pesquisa que prova que 70% da palavra eu não entendo, eu não consigo, eu não sei, a gente não percebe que a gente fala. Eu sabia que muitas vezes a gente não percebe que a gente fala isso, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. A gente fala bastante e percebe pouco. Por isso que a gente quis fazer isso essa semana. Porque às vezes a gente fala, está no nosso dia a dia, está inserido no nosso cérebro isso. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não sei como é que eu vou fazer, eu não sei fazer, eu não sei quando eu vou fazer, eu não sei qual que é o próximo passo. A gente fala super isso. Super. Só que a gente não percebe. E nesse contexto, a gente vai começando a perceber que é tão forte, que isso vai trazendo impedimentos. Hoje eu vou ministrar lá no hall sobre os voos de Lázaro. E eu estava estudando a palavra de Lázaro agora, de quando Jesus fala para ele, vem para fora, e Jesus fala sobre você entender a graça, né? Olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o crer começa dentro do teu cérebro, dentro de você, para querer gerar mudança de comportamento. Então, o que eu quero te dizer essa noite? Vamos lembrar primeiro do que a gente fez ontem, que eu acho muito importante a gente falar, porque ontem a gente falou sobre eu não entendo. Então, para quem não acompanhou ontem, a gente trabalhou sobre você vencer enganos e ignorâncias. Ignorância é a falta de conhecimento mesmo, você não sabe o que fazer, então você vai ter que buscar entendimento, conhecimento daquela área que você tem que gerar solução. E, ao mesmo tempo, o engano é aquelas mentiras que você transforma em verdade. Então, lembrando, isso é bem importante sobre ontem, tudo que eu sair da ignorância, eu sair do engano, eu vou começar a gerar entendimento através, nós falamos da compreensão, que é o equilíbrio, através da sabedoria, que é a forma. Então é muito importante a gente começar a permitir processos interiores de entender. Porque hoje a gente vai falar sobre o não consigo. Se você tiver um papel, uma caneta aí e tiver essa possibilidade, anote aí 2 ou 3 coisas que você tem falado que você não consegue ou que você não tá conseguindo mesmo. Não é que você fala, não, é que você não tá conseguindo mesmo. Puxa, tem tal coisa que eu não tô conseguindo digerir, tem tal sentimento que eu não tô conseguindo tirar de dentro de mim, tem tal situação que eu não estou conseguindo resolver. Tem tal pessoa que eu não consigo olhar na cara, não consigo, tem tal situação que eu não consigo perdoar. Eu consigo conseguir, se repetindo aí. Eu não consigo. A gente fala, que situações te incomodam aí? Se alguém quiser comentar alguma, né? Vamos chamar as pessoas para live. Então, para live, chame pelo menos 2 pessoas que você que estão aí no teu convívio, que você escuta delas que elas não conseguem. Eu não consigo achar emprego, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo entender, eu não consigo fazer, eu não consigo ser. O consigo é muito amplo. A gente poderia falar dele aqui umas 10 horas. Por quê? Porque é amplo, porque eu posso não conseguir fazer, eu posso não conseguir ser, eu posso não conseguir entender, que a gente falou ontem. Eu posso não conseguir realizar. Então é muito amplo o verbo conseguir. Não consigo conseguir. Ele pode ser muito relativo em muitas coisas. Eu não consigo perdoar, eu não consigo falar, eu não consigo ouvir a voz dessa pessoa, eu não consigo compreender porque isso está acontecendo comigo. Então o conseguir é muito amplo, a gente poderia até ter começado por ele, só que eu achei mais importante a gente fazer não entendo. Então a gente fala que a gente não consegue muitas coisas, mas eu quero te dizer que por uma pesquisa técnica psicoemocional, é provado que 80% das coisas que a gente fala que a gente não consegue, a gente consegue. Olha que loucura. A cada 10 coisas que você fala que você não consegue, 5 mais 5, 10, a cada 10 coisas que você fala que você não consegue, 8 você consegue. 2 você não consegue mesmo. E não é porque você não quer, é porque não estão ao teu alcance de alguma forma, estão fora do teu controle. Então, olha que sério.
Tecnicamente falando, de cada 10 coisas que você pensa não conseguir, hoje 8 você consegue. Ou seja, você está num processo interior de ansiedade, você está num processo interior de pressão e você não digeriu, portanto está determinando que não consegue. Porque às vezes a gente fala, não só a Van tá falando aqui porque a gente procrastina. É exato também por procrastinar, mas às vezes por não entender, às vezes por não querer mesmo, às vezes por dar desculpas, às vezes por faltar possibilidades de mudança de comportamento porque você não sabe por onde começar, mas não que você não consegue. Ok? Então, a partir dessa semana, você sendo trabalhado nisso que a gente está falando, você vai começar a observar coisas que você não consegue e realmente, e coisas que você consegue sim, se a sua reação for diferente, ela não for desesperada. As nossas reações são muito desesperadas. Eu anotei 4 coisas aqui tão importantes, práticas, sobre como começar a conseguir fazer mais coisas e melhor, porque não é só fazer quantidade, né, gente? A gente não pode pensar só na quantidade do que a gente tem que ser, ter e fazer. Coloque aí, ser, olha os verbos, ter e fazer. Eu não posso pensar só na quantidade do que eu quero ser, do que eu quero ter, do que eu quero fazer. Não é só quantidade, é qualidade também. Então tem 2 balizadores aí, coloque aí, quantidade versus qualidade. Um grande erro que a gente entra muitas vezes é que a gente quer entrar no processo de perfeccionismo. Então eu só faço se for desse jeito, nessa hora e com esse nível de qualidade. E às vezes é um grande engano. Olha o engano lá de ontem. Porque é melhor você fazer e ter realizado com algumas coisas a serem melhoradas do que você não fazer porque não está do teu jeito, na tua hora, no teu espaço, da tua forma. Então, eu preciso sair do perfeccionismo, se eu quiser conseguir. Mas vamos pensar sobre 5 situações práticas, sobre 5 dicas práticas que vão fazer você conseguir os 80% a mais do que você está dizendo que não consegue. Então, você está dizendo que a cada 10 coisas que você fala que não consegue, 8 você vai passar a conseguir com essas 5 dicas que eu vou te dar. Práticas reais e efetivas. Ponto número 1, acabei de falar. Não seja, escreve aí, perfeccionista. Ai, que palavra chata enorme. Deseje o excelente, mas não se preocupe com o perfeito, porque você não é perfeito. Portanto, alguém que não é perfeito vai fazer coisas imperfeitas, ok? Sim ou não? Então, não se preocupe tanto com o perfeccionismo. Ai, puxa, eu preciso fazer um jantar e saiu certo molho, saiu certo macarrão, saiu certo frango, mas o suco que eu queria não tinha daquele sabor, então em vez de laranja ele passou a ser uva. Tá ótimo. E aí não acostume também as pessoas em você ser perfeita ou perfeito, porque quando você acostuma as pessoas ao padrão de qualidade da perfeição, elas começam a exigir de você no nível que você tá. Então é muito complicado, porque a gente quer fazer tudo perfeito, mas não é melhor você realizar mais e conseguir mais coisas do que você desejar tudo perfeito? Normalmente pessoas que trabalham com um tipo de área que a Esther trabalha, que são detalhes, pessoas que trabalham com decoração, pessoas que trabalham com artesanato, pessoas que trabalham com situações manuais, pessoas que trabalham com detalhes, é uma grande verdade elas quererem perfeição, porque elas trabalham com coisas que são completamente sensível aos sentidos, olhos, mãos, toque, cheiro. Então, essas pessoas são muito voltadas ao perfeccionismo. Toda pessoa muito detalhista, precisa ser detalhista, é bom ser detalhista. É bom desejar aquilo que é perfeito, é bom desejar, mas o excesso dessa perfeição faz você deixar de realizar. Então, você podia realizar um jantar com tudo que eu falei sem o suco de uva e ele teria o mesmo efeito com o suco de laranja. Tá entendendo o meu exemplo? Ah, mas é que eu tô com vontade da uva, tá bom, mas não tem. Então, mas o macarrão tá legal, o molho tá legal, a mesa tá legal, o frango tá legal, a entrada tá legal, a salada tá legal. Vamos pôr um pouco de salada, que senão você sabe, né? A gente tá falando só de macarrão e frango, não tá legal isso aqui.
Mas só que o suco não deu certo aquele que você queria. Aí eu me abato, eu fico completamente... Eu tô dando um exemplo simples e grosseiro, mas pra gente poder entender. Isso é em tudo, viu, gente? Vida profissional, tua relação com os filhos, tua relação com o ministério, tua relação com Deus. Às vezes até na tua oração. Eu acho que a minha oração devia ter sido melhor nisso. Eu acho que Deus teria me ouvido se eu falasse isso. Misericórdia, que perfeccionismo pesado que você tá colocando nos teus ombros. Daqui a pouco você quer criticar até tuas orações, achando que elas estão boas ou que elas não estão boas. Daqui a pouco você vai anotar suas orações para saber quanto boas elas são. Misericórdia, oração é relacionamento com Deus, seja livre, ok? Então cuidado com o perfeccionismo, porque ele te aprisiona. Então se você quer conseguir, a primeira coisa, seja livre do perfeccionismo. É melhor eu realizar com 90% de qualidade e eu ter realizado, completado, vivido as causas, as consequências e a realização, do que eu não realizar porque faltou o suco de uva. Entenderam? Tá? Então, o perfeccionismo mata, o perfeccionismo pesa, o perfeccionismo destrói teus sonhos, o perfeccionismo te faz uma pessoa muito chata. Então, você não vai ser chata, você não vai ser perfeccionista, você vai ter vida abundante através da realização. Segundo ponto importante, se você quer começar a conseguir, e você vai ter vitória essa semana, na sexta-feira você vai falar, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Muitas coisas na sua vida você vai começar a conseguir, ser, ter e realizar e fazer. Segunda dica super legal e importante, checar as pendências e estabelecer ordem de prioridade. Coloque aí, checar as pendências e estabelecer ordem de prioridade. O que é pendência? São 19 horas e 16 minutos. Tudo que você tinha que fazer até as tudo que você tinha que ter, ser ou fazer, principalmente fazer, até as 19 horas e 15 minutos é pendência. Misericórdia. Não. Respira, né? Agora, a ordem de prioridades, isso a gente fala bastante lá no curso Organizando, a ordem de prioridades também é baseada na tua ordem de urgências e de importância. Você precisa aprender sobre urgente e importante para entender melhor prioridade. Então, por que checar as pendências? Porque é importante que as pendências estejam listadas e que elas sejam efetivas. E que você tenha lá, número 1, não tingir o cabelo. Número 2, fazer o banco. Número 3, organizar a reunião com fulano. Número 4... organizar o marketing do produto. Número 5, sei lá, tantas coisas que você tem que fazer. E que ficaram pendentes. Então, pendente não é o de agora em diante. Pendente é daqui para trás. E aí, eu posso anotar um monte de coisa no papel, tudo em tópico, gente, à mão mesmo, viu? Aí eu vou levantar todas as minhas pendências que estão para trás desse ano, que não estão realizadas, tá? Aí coloca lá, 1, 2, 3. Aí você vem numerando a ordem de prioridades. Quais são as coisas mais importantes e quais são as coisas menos importantes? Para que você possa começar a colocar as suas pendências num equilíbrio de tempo. Então, eu, por exemplo, hoje estava fazendo isso, porque entraram algumas coisas muito novas na minha vida essa semana. E tem isso também, tem coisas que são imprevistos. Isso também é um tópico do curso Reorganizando que é muito legal, como aprender a lidar com imprevistos, porque imprevisto é uma coisa que você vai ter sempre, não tem jeito, você tem uma vida normal. Então aí começou a vir uma coisa nova, imprevisto, o fulano ficou doente, o ciclano não sei o quê, esse negócio aqui não ia cair na minha conta agora, caiu, eu não fiz uma previsão muito específica a respeito disso. Tem tal coisa que eu não ia viver agora, não vivi. Eu não sei o que aconteceu com o carro. Então, imprevistos acontecem. E você não tem como prever imprevistos. Ou melhor, até tem, mas você precisa entender isso melhor. Vai lá fazer o curso Reorganizando que vai ser bom pra você. Alguns imprevistos você consegue prever quando eles viram rotina, mas não todos. Então, se eu faço uma checagem das pendências e eu numero elas em ordem de prioridade, eu estabeleço do lado um tempo para que elas aconteçam. Já sei que falar com a minha mãe é 30 minutos. Já sei que ir no banco demora 2 horas. E você vai calculando o tempo para ir inserindo as tuas pendências na sua rotina. Diga para você mesmo. Eu vou ter uma lista de pendências para começar a inserir as minhas pendências na minha rotina. Certo? Ai, que chato. Não, não é chato não. É para você começar a conseguir realizar, ser, ter e fazer. Não tem nada chato.
tem a necessidade de aprender a ser, ter, fazer e realizar. Então, número 1, se liberar do perfeccionismo. Número 2, checar as pendências e estabelecer para elas uma numeração de ordem de prioridades com cálculo de tempo. Misericórdia. Não, gente, senta lá na frente do sofá, desliga essa televisão aí, pelo amor de Deus, e dá um jeito de fazer essa lista que é bênção pra tua vida. Terceira coisa importante, número 3, olha lá. Checar a tua rotina. Por quê? Às vezes eu checo só as pendências, mas eu não checo a rotina. Então eu tô deixando na rotina um monte de coisa pra trás que tá virando pendência. Ai, agora eu vou sair da live. Pelo amor de Deus, ficou difícil. Não ficou. É sério que eu tô te falando. Se você faz a checagem só das pendências, tudo vira pendência, porque você tá sempre checando só pendência. Você não pode checar só pendência, você tem que checar também rotina. Porque dentro da tua rotina, se tem coisas ficando para trás, significa que o teu tempo versus as tuas possibilidades não tá dando o cálculo certo. Ou tá tendo muito imprevisto e você não tá conseguindo adequar a tua rotina. Então, vamos pensar nisso juntas, né? Eu preciso checar pendências, mas eu também preciso checar rotinas. Porque a rotina é assim, de manhã eu tenho isso pra fazer, na hora do almoço eu tenho isso pra fazer, de tarde eu tenho isso pra fazer e de noite eu tenho isso pra fazer. Legal, só que a tua rotina tá muito apertada. Então, extra você não conseguir colocar nela as tuas pendências, você, além de tudo, vai gerar mais pendências. Misericórdia, não sai da live não, chama mais quem precisa ouvir, viu? Tá cheio de gente precisando ouvir e que, ó, dá pra trás. Então, é muito sério, tá? Aí eu chequei todas as pendências, mas não chequei a rotina. Aí a rotina é que não tá boa, só que eu tô deixando mais pendência. Aí, às vezes, a rotina está boa, então eu vou conseguir começar a resolver as pendências. Porque eu vou encaixando as pendências na minha rotina, por ordem de prioridades. Entendeu como é que você vai começar a conseguir? Então, ponto número 1, vamos lá, todo mundo junto. Ponto número 1, eu não vou ser perfeccionista. Ponto número 2, eu vou checar as minhas pendências e colocar em ordem de prioridade com cálculo de tempo. A senhora se respira, né? Ponto número 3, eu vou checar a minha rotina para ver o que está ficando para trás no dia a dia, que não está cabendo nessa rotina. Tudo bem até aí? Ponto número 4, tem 4 e tem 5. Fica aí que falta 10 minutos. Checar as minhas motivações do porquê eu não tô dizendo que eu não consigo. Eu quero que você anote depois, ao longo dessa noite, pode ser até na hora do seu jantar, pode ser na hora do teu descanso, lá antes de dormir. Ai, você não dorme, então não anota de manhã. Mas assim, por que você tá dizendo que não consegue? É por excesso de atividade? É por falta de estratégia? É por desorganização ou é por desmotivação? Avalia isso. Por qual é o motivo do teu não conseguir? Ah, porque eu tenho 15 coisas para fazer num dia com 8 horas de sono e 16 horas de trabalho e casa e tal. Não consegue porque é simples o cálculo. As tuas atividades versus o tempo estão inviáveis. Às vezes é por falta de estratégia, porque você está calculando errado versus tempo versus atividade versus imprevistos. Você não está conseguindo calcular as situações de forma a ser estratégico nas suas decisões. Então, por exemplo, gente, às vezes você pode unir duas coisas na semana que elas são mais ou menos parecidas e que você vai resolver em mais tempo. Aí você deixa uma para segunda e uma para terça. Às vezes você deixa para fazer 5 coisas na rua que você poderia processar uma rotina. Ó, eu vou sair do cabeleireiro, vou pra padaria, da padaria pro mercado, do mercado pro médico, E em vez de eu sair 3 vezes por semana, eu tô te dando um exemplo. Eu saio uma só que também quando eu saio 6 horas seguidas. Pois é, mas você vai resolver 5 coisas, mas não ficou... O dia que você saiu, um dia pra cada coisa, você demorou 2 horas e meia em cada coisa. Então, o que seria 11 horas, 12 horas no total, se transformou em 6, de um dia só. Então, às vezes é por falta de estratégia, às vezes é por excesso de atividade, às vezes é por falta de estratégia, às vezes por desmotivação. Você dá desculpa pra você porque você não tem motivação, porque você não tá afim de fazer, você não tá afim de falar com a pessoa, você não tá afim de resolver e você tá de saco cheio, entendeu? Desmotivação. Então, às vezes você tá com desmotivação, cara, você tá desmotivado, você não tá afim. Agora você precisa assumir, não tô afim, vou precisar vencer isso, porque isso aqui é necessário ser, ter e fazer. Eu vou ter que ser isso, eu vou ter que ter isso, eu vou ter que fazer isso, sim. E então isso significa que eu vou ter que me vencer. Ufa, respira.
e solta. Que você vai ter que se vencer, porque você vai ter que ter isso como uma situação resolvida na tua vida. E às vezes é por desorganização mesmo. Meu tempo versus espaço versus minhas motivações está uma bagunça. Aí você vai perguntar assim pra mim, a senhora se perde? Me perco. Quantas vezes por semana? Acho que umas 2, viu? Por isso que eu escrevi sobre reorganizando. Porque eu vivi na minha vida um processo de libertação para me organizar. Sempre. Eu não tenho medo de me organizar, eu não tenho medo das minhas pendências, eu não tenho medo da minha rotina e eu também não tenho medo de coisas novas. Eu me adapto, eu consulto a Deus, eu me adapto, eu me reorganizo e eu ando em frente. Então eu sou uma pessoa realizadora porque eu não tenho medo do que eu não consigo fazer. Entendeu o que eu tô falando pra vocês? E nem do que eu não consigo ser e nem do que eu não consigo ter. Eu me ajusto de acordo com as possibilidades e mais do que isso, de acordo com os meus objetivos. Então, respira. Checa essas motivações. E por último, entender quem você é. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse tópico último não é subjetivo. Eu tô dizendo pra você, 80% das pessoas... 80% do que você diz que você não consegue fazer, você consegue. Se você adequar as tuas motivações, a tua rotina, as tuas pendências e acabar com o teu perfeccionismo, você vai conseguir entender quem você é. Então, e se eu precisar escrever 10 todos os dias sobre as minhas pendências? Faça isso até adaptar a novas rotinas. Não tenha medo de processos de reorganização. Não tenha medo de processos de destruições interiores que muitas vezes você já viveu. Eu tenho medo de viver isso de novo. Você não vai mais falar isso. Eu não consigo porque no meu passado foi assim. Não. Saiba quem você é hoje. Você é livre. Livre para andar para frente. Quem anda para trás, queridos, bate no poste, não enxerga o que tá fazendo. Você foi feito para andar para trás? Imagina você, fique em pé, se você tiver oportunidade, começa a andar para trás para você ver o primeiro tombo que você toma. Você vai bater em algum móvel, você vai bater na tua cama, você vai bater na mesa da cozinha, você vai bater... Não tem como andar para trás, você vai ficar andando de ré. Então quem sabe quem é, anda para frente. Então a Bíblia fala um versículo que eu gosto muito, ele diz: bendito aquele que vai andando e chorando, porque ele vai ter coroa de vitória. Deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas vezes não vai ser fácil, mas vai ser possível. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais pesado. Agora, por que você precisa descobrir quem você é? Para você parar de entrar na pressão das coisas e das pessoas. E começar a equilibrar o controle da tua vida entre você e Deus. Quando você sabe quem você é, ai, vamos falar de mim, vamos falar. Ai, vamos falar que eu não dei conta, vamos falar. Ai, vamos falar que eu não cuido, vamos falar. Ai, vamos falar que eu sou uma boa mãe, que eu sou uma má mãe, que eu vou ser... Hoje o Rafinha tem 3 anos, eu saí de casa. Mãe, você já foi e já voltou, eu já tinha vindo fazer a live, saí a live da manhã, depois eu fui no mercado, saí, depois eu fui na padaria, saí, porque teve uma urgência lá. Na minha terceira pra minha quarta saída, mãe, você já foi trabalhar, você já voltou, você não vai mais. Aí eu sentei com ele e falei: Rafa, você não teve com a mamãe no final de semana, brincando, disse, total de encontro de casais, e foi. Então hoje a mamãe precisa trabalhar. Sem medo de ser feliz, gente. Ok? Então quando você sabe quem você é, você sabe o que você tá dando pro teu filho, você sabe quem você foi, você sabe quais foram os seus erros, você sabe quais são os seus acertos. E você para de deixar essa acusação entrar como se ela pudesse controlar a tua vida. E como se você fosse uma pessoa não passível de erros. Ei, por que essa culpa toda? Pra que esse peso gigantesco? Então, em nome de Jesus, você sabe quem você é. Você é filha de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem buscado melhorar, você tem buscado acertar. E você vai pôr menos peso sobre os seus ombros, porque Jesus já carregou sobre os dele. Para que ele possa colocar a leveza de você viver a glória de Deus. Eu quero terminar essa live falando hoje: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você consegue sim. Você consegue ter, você consegue ser, você consegue realizar, você consegue fazer, você consegue adaptar, você consegue resolver, você consegue entender e você consegue ser melhor todos os dias. Deixando as coisas que para trás fico, sigo para as que estão diante de mim, sigo para o alvo. Amo esse versículo, se não for um dos da Bíblia que eu mais gosto. Sigo para minha vocação, para minha vitória,
olha pra frente, pra trás desta pendência, encaixa na rotina e anda, porque você vai se desenvolver.